Olá, querido amigo, querida amiga, que bom que você está conectado conosco no programa Adoração. Nesse programa nós podemos sempre nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus e neste dia nós iremos falar um pouco a respeito do refúgio seguro. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já temeu algo e pôde ir aos braços de alguém ou a algum lugar geográfico para se sentir seguro. Hoje nós iremos ver algo que aconteceu com o povo de Israel lá no passado, mas que também se conecta com a nossa vida no presente. Nós estamos aqui no programa Adoração, no seu contato pessoal e íntimo com a palavra de Deus. Eu te aguardo, a gente já volta para estudar a palavra. Muito bem, que bom que você aceitou o meu convite e está aqui conosco no programa Adoração. E pelo fato de você estar conosco, eu quero te presentear. É isso aí, eu tenho em minhas mãos a revista Deus Me Ouve. Eu não sei se essa já foi uma pergunta que você teve em seus pensamentos em algum momento da sua vida, em se indagar, de clamar a Deus tantas vezes, pedindo respostas e aparentemente não ouvir a voz de Deus. Será que de fato Ele nos ouve? É por isso que eu quero te oferecer este presente através do WhatsApp 12 98244 4449. É só você mandar uma mensagem para nós, a nossa equipe irá te atender com a maior alegria para te entregar esse presente de forma gratuita. Uma outra forma de você receber esse presente é entrando em nosso site novotempo.com/escola bíblica. Se você também deseja se tornar um anjo da esperança, você pode ligar para os nossos servidores, que eles estão todos a postos para receber a sua ligação, no contato 12 21 27 30 30. Você observa que em todos os nossos programas nós oferecemos esses guias que chegam de forma gratuita a várias pessoas em todo o Brasil, e isso é feito através do Anjo da Esperança. Então, se você deseja ser também um participante dessa missão, é só entrar em contato com o número que eu acabei de mencionar. Muito bem, ditas estas coisas, eu quero te convidar a, se você não está ainda com a sua Bíblia em mãos, pegue-a. Pode ser no seu celular, pode ser na sua Bíblia física. O importante é você estar com ela em suas mãos, porque nós iremos estudar um pouco a respeito dela e ouvir a voz do nosso Deus. Mas sempre antes de estudarmos esta palavra santa, nós precisamos falar com aquele que é santo, aquele que nos deu esse presente que foi a Bíblia. Então, como você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, quanta alegria há em nosso coração em saber que temos a oportunidade de falar contigo neste momento. Nós temos alegria em saber que nós temos um manual tão precioso que está disponível a todos nós, que é a Tua Santa Palavra, mas nós não conseguimos decifrá-la sem a ajuda do Teu Santo Espírito. Por favor, Pai, unja-nos neste momento, fale através de mim para cada um dos Teus filhos que estão aqui ligados neste canal e que, após este programa, o Senhor possa encher os nossos corações com a palavra que tem poder que há em Ti. Por favor, Pai, esteja conosco neste momento. Nos abençoe para compreendermos cada passagem que formos ler. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que legal saber que você se interessa em estudar a palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, dentre aqueles primeiros escritos por Moisés, Números no capítulo 35. Já está com a sua Bíblia em mãos? Gênesis, Êxodo, Levítico e logo em seguida vem o livro de Números. Números e o capítulo é o capítulo 35. Nós vamos estudar um pouco, e eu já mencionei, o título da minha mensagem é O Refúgio Seguro. Eu não sei se
em algum momento da sua vida, você já passou por alguma situação que teve medo? Eu já tive várias, e eu me lembro de algumas delas na minha infância. Eu me lembro de alguns episódios em que eu precisava ir em algum lugar, e por esse lugar ser escuro, eu precisava ir correndo e voltar o mais rápido possível para os braços do meu pai, porque eu sabia que eu iria descansar, ninguém ia mexer comigo. Um outro episódio que também vem à minha mente é de quando eu andava pelas ruas e eu via, às vezes, uns policiais fortões, com aquele armamento pesado, uma roupa bonita. Eu me tremia de medo, achando que ele poderia fazer algo de ruim comigo. Para onde é que eu ia? Eu ia correndo para os braços do meu pai, da minha mãe, e eu entendia que entre as pernas deles, nos braços deles, eu iria descansar. O fato é que refúgio nós temos em diferentes contextos. Existem refúgios para pessoas que estão vindo de outras nacionalidades, desesperadas, e encontram refúgio em uma outra nação, em um outro país. Existem refúgios para pessoas que perderam os seus entes queridos ou em algumas catástrofes naturais, elas encontram refúgio em algum lugar. Então, refúgio basicamente é um lugar em que nós encontramos proteção, segurança, descanso, paz, refúgio. E agora, voltando agora, pensando no texto bíblico que eu mencionei, Números capítulo 35, o contexto em que essa passagem ela foi escrita, o contexto em que o povo de Israel estava vivendo enquanto Moisés escrevia essas passagens, elas estão mostrando um momento em que o povo de Israel estava indo em direção a Canaã, a terra prometida. E nessa terra tão especial e desejada, eles iriam receber uma posse, uma parte dessa terra prometida. E aí agora Josué passa a distribuir para cada um dos personagens. E a gente consegue ter esse mesmo texto de Números 35, também em Josué, no capítulo 20, nessa distribuição das terras para cada uma das nações, dos descendentes de José. E enquanto essas partes das terras elas são distribuídas, também são feitas algumas regras, algumas leis que são passadas para o povo para que eles pudessem ter um bom convívio juntos, uma boa saúde, enfim, eram várias leis. E é interessante observarmos que em cada uma das leis nós vemos a forma que Deus ele tem em nos proteger, em pensar em cada um de nós, sejamos ricos ou pobres, sendo pessoas de alta posição ou pessoas que não são vistas pelas pessoas, em todas as áreas. Deus ele pensa em cada um dos seus queridos filhos. E agora, observando a partir do verso 6, nós vemos que Deus ele estabelece uma regra muito importante, que diz assim, capítulo 35 de Números, verso 6, das cidades que vocês darão aos levitas, aqui dentre as tribos, este povo, os levitas, eles receberiam algumas posses e 6 dessas cidades seriam de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. E ampliando a ideia deste texto, no verso 10 é dito, lá no verso 11, no finalzinho é dito que estas cidades refúgio serviriam para que nelas se acolhessem o homicida que matasse alguém involuntariamente. Lá no verso 15 diz a mesma coisa, até mesmo para um estrangeiro serviria se fosse involuntário, se fosse sem querer. E aí, dos versos 16 até o verso 21, eles vão mostrando quais são os critérios de uma pessoa que merecia a morte por ter feito aquilo de forma voluntária, decidida, e dos versos 22 a 33 falam agora do outro lado, das pessoas que fizeram isso de forma involuntária. Muito bem, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa que Deus criou essa lei do refúgio, o objetivo dela era de assegurar a proteção e segurança das vidas inocentes. Se uma pessoa acidentalmente matasse alguém, ela tinha algumas cidades refúgio à sua volta, numa distância de meio dia de viagem, e que ao chegar até lá, ninguém poderia tocá-lo, por vingança, até que o julgamento fosse feito pela população e autoridades competentes. Ao mesmo tempo em que o inocente ele não devia ser precipitadamente morto, tampouco deveria o culpado escapar do castigo. A ideia aqui era de que todos tivessem a justiça sendo implantada, ou do inocente ou do culpado.
E se a gente observar, no verso 34, mostra a razão teológica para isso. Aqui diz, portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito. Aqui é Deus que está falando, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Por que ele está falando isso? Canaã era a terra santa, não porque o povo de Israel vivia ali, mas porque Deus habitava ali, no meio deles. A segurança e pureza da nação exigiam que o pecado de homicídio fosse severamente punido. A vida humana que apenas Deus podia dar, devia de maneira sagrada ser guardada. O nosso Deus, ele é o único santo. E o pecado e a morte estão em oposição absoluta a ele. Imaginem, se a terra, naquele contexto, se ela não existisse essa lei, ela se tornasse imunda por morte violenta, medidas drásticas tinham de ser tomadas para fazer expiação. Caso contrário, o Senhor desampararia a terra e Israel seria exilado. E agora, voltando novamente para o texto bíblico, algumas diretrizes eram exigidas. A primeira delas a gente vê no verso 26, que é dito que se essa pessoa, esse homicida, por mais que fosse inocente, se ele saísse dos limites dessa cidade de refúgio, ela não estaria mais livre de punição. Porque, caso contrário, ela estava demonstrando desrespeito ao que Deus havia estabelecido. E aqui nós vemos um princípio básico que Deus deseja de mim e de você: obediência. É isso que Ele deseja de nós quando Ele fala, se você estiver nesse espaço, eu irei te proteger. Se você seguir aquilo que eu estou falando, esteja seguro e descansando que eu irei fazer a minha parte. Mas muitas vezes nós nos tornamos negligentes com aquilo que Deus pede de nós. Deus fala, se você precisa fazer isso. Você fala, não, se eu fizer aquilo ali, está tudo certo também. Na verdade, não é isso que Deus pede. E é por isso que Ele deixou muito claro, se estas pessoas elas estivessem fora deste território, elas não seriam inocentes, elas não seriam protegidas. A segunda diretriz que nós vemos aqui está no verso 30. É dito que, conforme o depoimento das testemunhas, uma somente não serviria, não deporia contra alguém para que morra. O que está querendo dizer aqui? Este princípio ele também é repetido para Moisés em Deuteronômio. Esse princípio é repetido pelo próprio Jesus em Mateus 18, 16, de que apenas uma testemunha não é suficiente para defender ou condenar alguém, mas de mais de uma pessoa. Aqui nós vemos a justiça de Deus sendo muito clara. Não tem como a gente ser imparcial com alguma situação, ou por alguém ser predileto a mim, eu tentar passar pano naquilo que aquela pessoa faça. Jesus ele repetiu esse princípio para os discípulos, e isso mostra que a justiça de Deus abrange a todos. E é por isso que ele diz que todas as pessoas precisariam entender essa situação. E a terceira diretriz, nós vemos no verso 15, que essa pessoa deveria ser inocente, mesmo que fosse imigrante, peregrino, rico ou pobre. Isso inclui a todos. Não tem como nós defendermos uma ideia de que Deus ele é imparcial, que ele é parcial em defender apenas um grupo preferido, mas ele abrange a todos, até mesmo as pessoas que não eram do povo de Israel. Além disso, outra coisa que é interessante com relação a essa lei é de que Deus pedia que as estradas estivessem em perfeito estado, que possuíssem placas sinalizando a direção correta para que nada os atrapalhasse ou impedissem de chegar até o refúgio. Você percebe a preocupação, a bondade de um pai amoroso para com seus filhos? Mas você pode estar perguntando, pastor, legal, essa lei é interessante, mas onde é que o senhor quer chegar com essas informações? O que isso tudo tem a ver conosco hoje? As cidades de refúgio, designadas ao antigo povo de Deus, ao antigo povo de Israel, eram um símbolo do refúgio provido em Cristo. O mesmo Salvador misericordioso que designara aquelas cidades temporais de refúgio, proveu pelo derramamento do seu próprio sangue aos transgressores da lei de Deus um retiro seguro, onde eles poderiam fugir em busca de garantia contra a segunda morte. Percebem o paralelo que eu estou querendo fazer? Nenhuma força, escutem bem o que eu vou dizer, nenhuma força pode tirar de suas mãos as almas que a ele recorrem em busca de perdão.
Não há possibilidade alguma de qualquer pessoa que esteja perseguindo os filhos de Deus serem arrancados das mãos dele. Lembra do exemplo que eu mencionei da minha infância? Quando eu chegava nos braços do meu pai, eu podia descansar em saber que ele estava cuidando de mim, ninguém iria tocar em mim. Romanos 8, no verso 1 e verso 34, Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus continua dizendo, para que tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Querido amigo, querida amiga, aquele que fugia para a cidade de refúgio não se podia demorar. Eles precisavam abrir mão de família, de emprego, eles ficavam tudo para trás, tudo eles deixavam para trás. Não havia tempo para dizer adeus aos queridos, porque a sua vida estava em jogo. Todos os seus interesses deviam ser sacrificados a um único propósito: chegar ao lugar de segurança. O cansaço era esquecido, desatendidas as dificuldades, o fugitivo ele não ousava por um momento sequer diminuir o seu passo antes que chegasse dentro dos muros da cidade. Trazendo agora para os nossos dias, todos nós, pecadores, estamos expostos à morte eterna, até que encontremos esconderijo em Cristo Jesus. E agora eu trago algumas perguntas para você refletir. Por que então que nós brincamos com o tempo? Por que nós não levamos a sério as oportunidades que nos são dadas para a salvação? Por que nós não entendemos que, como fugitivos de nossa única oportunidade de vida, ainda assim demoramos e somos indiferentes ao ponto de perdermos a nossa alma? É tão triste observarmos que em nossos dias nós temos uma mensagem muito clara, ou assim diz o Senhor, dizendo para onde devemos ir, o que devemos fazer, mas nós sentamos no nosso sofá, passamos o dia sem fazer nada, sem nos preocuparmos com a nossa vida espiritual e com a vida do nosso próximo também. Satanás, o grande adversário do Cristo e também o nosso, está no nosso encalço de todo transgressor da lei de Deus. E aquele que não for sensível ao seu perigo, aquele que não buscar ansiosamente abrigo no refúgio eterno, será uma presa fácil. Não é suficiente para nós apenas crermos em Cristo para obtermos o perdão dos nossos pecados. Nós devemos, pela fé e obediência, permanecer nele. Assim como os ramos estão ligados à videira, nós precisamos estar ligados nele todo o tempo. Paulo diz em Hebreus 10, versos 26 e 27, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Você compreende a veracidade dessa mensagem em te apresentar que quando nós passamos a conhecer essa verdade que traz salvação, que traz transformação, nós não podemos nos tornar indiferentes com essa mensagem. Nós temos inúmeras promessas bíblicas para nos lembrar do desejo de Deus para conosco. Nós não podemos nos esquecer de que quando Jesus ele vem à Terra, se transforma em um ser semelhante a nós, de carne, para enfrentar tudo aquilo que ele passou, ele está agora se tornando o refúgio que eu e você tanto precisamos. Quando Jesus ele vem e convive com cada um de nós e passa pela morte, a morte de cruz, ele agora está fazendo uma ponte daquilo que havia nos separado do nosso Pai. E aí tem aqueles versos clássicos que ainda embasam aquilo que nós estamos falando. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num primeiro texto que é poderosíssimo, que você conhece muito bem. Nós temos tantos salmos que apresentam esse Deus, esse Pai de amor que nos traz refúgio, segurança. Salmo 46 é um desses. Um verso conhecido, e eu quero que você acompanhe comigo em sua Bíblia. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou socorro bem presente na adversidade. Você está passando por um momento difícil? Creia que este Deus Todo-Poderoso
Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Ele irá te proteger e te guiar em todos os momentos, até mesmo no momento de adversidade. Quer ver um outro texto que também é muito conhecido e poderoso? Volte mais um pouco nos Salmos aí, agora no 9. Salmo 9 é um outro texto que também nos traz segurança no nosso Deus. Veja comigo, Salmo capítulo 9, versos 9 e 10, diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Lindo esse texto. É muito bom vermos que este Deus, Ele é refúgio também para os oprimidos, para as minorias, para aqueles que sofrem por inúmeras circunstâncias deste mundo de opressão. Para estes, Deus fala: eu sou o seu refúgio, eu sou uma torre forte, confia em mim. Um outro texto também que é poderoso, Salmo 91, versos 2 a 4, diz assim: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e também escudo. Você consegue imaginar essa cena? De um Deus de amor que com as suas asas protege os seus filhinhos? É esse Deus que está falando para mim e para você. Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Capítulo 118 ainda continua dizendo: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Querido amigo, querida amiga, não há outro lugar para nos refugiarmos do que no próprio Mestre. Jesus, quando Ele vem à Terra, Ele está nos trazendo esta mensagem poderosa: descanse em mim. Somente em mim você terá descanso. Somente em mim você encontrará paz. O mundo pode nos oferecer inúmeras escapatórias, inúmeras saídas de escape, mas nenhuma delas nos trará descanso que há apenas nele. Somente nele nós podemos encontrar proteção, descanso, paz. Assim como o apóstolo Paulo, ele descreve de uma forma tão bonita em João 6,68, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Querido amigo, querida amiga, eu preciso te relembrar que não há em outro lugar refúgio, senão em Cristo. Somente nele eu e você podemos descansar. Eu me lembro de um episódio que aconteceu lá no passado. A minha mãe, ela havia pedido para eu ir à casa de um amigo. E nessa caminhada junto a esse amigo, eu tive alguns probleminhas no caminho. Estava de bicicleta, andando tranquilamente, e aí eu caí dessa bicicleta. Eu me ralei todo nessa bicicleta e agora eu não sabia o que eu deveria fazer. Os vizinhos vieram me acudir, preocupados, desesperados, o que eu deveria fazer. Eu estava com um amigo ainda na bicicleta e esse amigo quebrou o braço. Eu, pronto, lascou. O que eu vou fazer agora? E aí eu voltei novamente correndo para minha mãe, pedindo ajuda, sem saber o que fazer. E ela calmamente me abraçou, me acolheu. A gente foi tentar resolver a questão com o meu outro amigo também. E tudo aquilo foi se resolvendo, se solucionando. Tudo isso graças ao descanso que eu encontrei nos braços da minha mãe. Da mesma forma, quando nós pensamos no nosso Pai Celestial, tudo aquilo que Ele deseja para mim e para você é que nós possamos encontrar aquilo que o mundo não nos oferece: paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que só pode vir dEle, que nós só podemos encontrar nele. Querido amigo, quando nós voltamos para o texto, tanto no episódio escrito ali em Números, quanto nos episódios escritos em Josué, nós vemos que esse Deus, ele se preocupa com os seus filhos. Eu não sei qual é a situação que você tem passado hoje. Eu não sei o que tem te trazido desespero, apreensão.
Mas eu quero te garantir que, assim como cada um dos textos que eu li e tantos outros que existem na Bíblia, em cada um deles nós vemos a mão de Deus cuidando dos seus filhos. Nós vemos o agir dele através dos seus anjos poderosos o tempo todo querendo nos abraçar, querendo nos acolher. Da mesma forma, eu e você podemos descansar nele todo o tempo. Josué, depois de passar essa lei para aquele povo, eles agora podem descansar em saber de que há um lugar em que eles podem ir nos momentos de desespero. Da mesma forma, hoje, eu e você podemos entender e descansar de que em todos os momentos, de momentos felizes ou tristes, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos ama, que nos acolhe e que está de braços abertos para nos abraçar. Se lembra da mensagem que eu havia falado mais cedo a respeito dessa revista? Deus ouve? Eu não sei se este é um questionamento que você em algum momento já teve em sua vida. Essa revista ela tem o objetivo de nos apresentar um Deus que está o tempo todo atento à oração de um filho que o busca, que clama por ele incessantemente. É esse Deus. O mesmo Deus que a gente vê retratado no Antigo Testamento é o mesmo Deus que fala conosco no presente dos nossos dias. O mesmo Salvador misericordioso é aquele que hoje está falando para mim e para você: filho, descanse em mim. Não encontrará salvação em outro lugar. Não encontrará palavras que possam te confortar como as que saem da minha boca. Somente essas palavras é que podem garantir a salvação. Se apegue a essas mensagens, querido amigo. Se apegue a essas mensagens, querida amiga, porque delas você encontrará o caminho para a salvação. Eu gostaria de te fazer um convite neste dia. Eu gostaria de te fazer um convite de que, através de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que nós ouvimos, que você e eu tomemos uma decisão no hoje, no agora. De que nós possamos nos debruçar nos braços daquele mestre que tanto nos ama. Que nós possamos amá-lo de corpo e alma e que nós consigamos seguir tudo aquilo que ele nos pede. São pedidos de amor para que nós sejamos fiéis até a volta dele. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos pedir que ele nos ajude. É uma caminhada árdua. Muitas vezes nós olharemos para trás e iremos ver o nosso inimigo tentando nos derrubar, nos distrair, mas nós podemos vencer nele. E eu quero te convidar neste momento, clamar pelos céus, para que nós consigamos vencer as ciladas do inimigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é muito bom saber que nós temos um refúgio aqui na terra. Mesmo em meio a dificuldades e provações, o Senhor é quem nos abraça em cada circunstância, em cada situação. Que nós nunca deixemos que aquilo que está à nossa volta possa nos desviar do foco que é Cristo. E que nós possamos, em todos os momentos, entender que nós temos um Pai amoroso que está querendo nos ouvir, nos abraçar e nos acolher. Por favor, Pai, abraça os teus filhos. Abraça cada um deles onde estiver e que eles possam ter a garantia de que não estão sozinhos. Por favor, Pai, esteja conosco neste dia e para todos sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.